A repórter Maria Maciel, ela está agora, ao vivo, em um restaurante e mostra pra gente como está a situação nesse exato momento. Maria Maciel, muito boa tarde. Você está num restaurante, o que mais os donos de bares e restaurantes pediam era que fosse aberto no horário de almoço, porque os funcionários estavam tendo dificuldade, tendo que almoçar muitas vezes até no banheiro, nas calçadas, não tinham um local digno para fazer suas refeições. Como está a movimentação nesse momento, Maria? Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. E era exatamente isso que estava acontecendo. Muita gente não tinha onde almoçar, justamente porque esses restaurantes estavam fechados. Hoje, no primeiro dia, com essa reabertura, as pessoas podendo vir presencialmente, o movimento ainda é fraco, as pessoas estão voltando aos pouquinhos, muita gente ainda não sabe que os restaurantes já podem funcionar, já estão abertos até às 16 horas, mas aos poucos esse movimento ele começa a retornar. Essas pessoas que normalmente almoçam fora de casa, que estão acostumados a ir em determinados restaurantes, aos pouquinhos vão voltando. E eu vou conversar agora com o Thiago Falcão, que é presidente da Brasel, sobre essa decisão, sobre essa retomada tão importante para esse setor. Boa tarde, Thiago. É um momento importante, é um horário reduzido ainda, mas já faz diferença no faturamento dessas empresas? Com certeza, boa parte aí das empresas, cerca de 70% do nosso segmento vai ter alguma influência em relação a esse processo de abertura. É um primeiro passo, é um passo importante para um período de retomada, uma vez que só existiam 2 estados no Nordeste que tinham esse processo de restrição, era Alagoas e Ceará. Então, Alagoas dá um primeiro passo nessa recuperação da abertura do nosso segmento de bares e restaurantes. Agora, é muito importante que a gente continue avançando à medida das semanas, porque a gente ainda tem um público desassistido, que é o público da noite, as pessoas que vendem tapioca, vendem sanduíche, vendem uma pizza. Essas pessoas ainda não têm essa possibilidade de trabalhar. E se a gente for comparar o que estava acontecendo no almoço, onde as pessoas não tinham onde comer, estavam comendo nos estacionamentos, nas ruas, isso ainda vai continuar acontecendo, principalmente na questão de shoppings, que tem o seu horário até 8 horas e a praça de alimentação parando ali às 16 horas. E a questão é que os restaurantes, vários restaurantes estavam fechados há mais de 15 dias aqui na capital e no interior aí há 30 dias, Então era importante essa retomada. Com certeza, porque a gente não tem outras alternativas. No ano passado, a gente ainda tinha um benefício do governo federal, que era a suspensão dos contratos de trabalho. Então a gente não tem essa opção. Então quem tinha férias para dar, deu as férias, tomou um empréstimo para pagar essa folha de pagamento e a situação está desesperadora dessas pessoas. Então a gente pede que a cada semana o Estado reveja essas medidas e tome novas posições. Agora, essa retomada ela acontece, mas seguindo todos os protocolos, as medidas de segurança que anteriormente já vinham sendo adotadas. Com toda certeza. O nosso segmento ele vem tomando essas medidas já há muito tempo. Em março do ano passado, antes de qualquer governo apresentar protocolo de abertura, a gente já tinha entregue uma cartilha falando nossos procedimentos a essa questão da pandemia. Então, existe excesso de alguns, esses excessos precisam ser punidos e fiscalizados pelo poder público. Mas, na grande maioria, os estabelecimentos vêm seguindo esses protocolos sanitários. Então, só para relembrar a questão do distanciamento, A pessoa chega, pega a luvinha plástica para não ter esse contato aí com os talheres. Isso, em self-service, por exemplo, ele tem que calçar uma luva plástica, tem um protetor salivar em relação aos alimentos. Todas as mesas você vai ver o álcool disponível para que ele possa esterilizar ali o seu local. Então, todos os cuidados estão sendo feitos. Distanciamento, 50% só da ocupação. Então, todos esses procedimentos estão sendo feitos. Bom, e como é que fica? Então, de segunda a sexta, abre até às 16 horas. Final de semana, como é? De segunda a sexta até 16 horas, funcionamento presencial, você podendo sentar e fazer a sua alimentação. Então, seja para uma lanchonete, um café da manhã ou almoço. Na questão do horário noturno e final de semana, você tem o sistema delivery ou pegue leve, limitando até 21 horas, até 9 horas da noite, a gente pode funcionar o sistema pegue leve. Delivery sem limites, qualquer horário pode estar funcionando os estabelecimentos. Tá certo, obrigada então pelas informações, Thiago.
Então, essa retomada que aos poucos vai acontecendo, esse horário ainda reduzido, mas se depender aí dos números, se houver uma melhora, a gente pode ter aí uma flexibilização maior ao final desse decreto. Mas essa medida já é importante porque ajuda tanto as pessoas que necessitam fazer suas refeições, mas também o próprio setor de bares e restaurantes. Volto contigo, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Deixa eu aproveitar, Maria, que você está aí com o Thiago Falcão, que é o presidente da Brasel, para fazer uma pergunta, o seguinte: esse decreto vai até a próxima sexta-feira, quer dizer, essa renovação com essa flexibilização dos bares e restaurantes das 5 da manhã até às 16 horas, tá? Como é que fica? Existe já algum aceno, talvez, de manter essa flexibilização, até de aumentar, inclusive, esse horário, ou até permanecer com essas mesmas flexibilizações? Ou a partir da próxima segunda-feira, eles sabem se vão abrir ou não, já que está de terça até sexta-feira? Como é que vai ficar essa situação se o presidente tem essas informações para os donos de bares e restaurantes poderem ficar por dentro a partir de agora, Maria? Ok, o Wilson está fazendo uma pergunta, Tiago. Ele quer saber o seguinte: nessas conversas que vocês têm tido, né, com o governador, Secretaria de Saúde, já existe uma possibilidade aí de aumentar esse horário ao fim desse decreto? Ou vocês ainda não sabem como é que vai ser, por exemplo, na próxima segunda-feira? Se vai poder abrir num horário maior, se vai restringir ainda mais? Não, a gente ainda não tem informação sobre isso, mas o nosso pleito é igualar os nossos horários ao horário do comércio. Então, hoje o shopping centers funcionando até 8 horas, que a gente possa acompanhar esses horários do comércio. Podendo ter uma mudança de horário por questão de logística de ônibus, de repente restaurantes encerrando às 9 para não coincidir com o horário da saída também de shoppings. Mas a gente não tem nenhum posicionamento. Isso é um pedido, um pleito da Brasel, mas que a gente ainda não tem posição sobre isso. Ok, então, obrigada. Então, está aí o Wilson, ainda não existe nada certo, aí a aguardar, né, ao final desse decreto, para ver como é que fica a situação. Mas, como o próprio governador disse, essa é uma abertura gradual, é o início, então pode ser que a gente tenha novidades ao final desse decreto, e novidades positivas é o que a gente sempre espera. Volto com você. Nós vamos agora voltar ao vivo com a repórter Maria Maciel, que está no centro e vai mostrar para a gente como está a movimentação, por exemplo, dos restaurantes por lá. Nesse primeiro dia, inclusive, dessa flexibilização que vai das 5 da manhã até as 4 da tarde. Maria Maciel, você está com um cardápio ali, parmegiano, peixe à milanesa, coração, galinha, fígado, frango, grelha, carne guisada. Bem-vindos, muito bem. Como é que está a movimentação no centro nesse exato momento, Maria? Pois é, Wilson, aqui no centro, né, a gente está aqui no calçadão, na nossa primeira participação aqui ao vivo, a gente mostrou um restaurante da Ponta Verde. E agora a gente está mostrando aqui esse restaurante que fica no calçadão do comércio. Aqui o movimento também é tranquilo, a gente vê que o restaurante, ele isolou algumas mesas e cadeiras justamente para garantir, né, que esse percentual de 50% de pessoas seja cumprido, né, para que as pessoas façam suas refeições de forma segura. Agora a procura está bem grande por aqui, viu? A gente passou em outros restaurantes também que estão movimentados, então as pessoas estão procurando nesse horário de almoço esses estabelecimentos para poder almoçar ou mesmo lanchar. E o que chama a atenção, Wilson, é que assim, além de trabalhadores, pessoas que trabalham aqui no comércio, que vêm para fazer as suas refeições, o centro aqui, o calçadão do comércio, está bastante movimentado. Tem muita gente andando aqui pelo calçadão, fazendo compras, e aí essas pessoas aproveitam por conta do horário para almoçar por aqui mesmo. Então isso também tem ajudado a esses restaurantes receberem de volta esse público. Por ser uma terça-feira, está bastante movimentado aqui o centro da cidade, o calçadão do comércio. Vou até aqui seguir o Wellington, ele está mostrando aqui a movimentação. Então tem vários restaurantes, alguns mais populares aqui nessa região, que as pessoas conseguem fazer as suas refeições. Olha, esse outro restaurante aqui, a gente vê que tem mais gente almoçando, as pessoas fazendo suas refeições nesse horário, um pouquinho depois da 1h, o pessoal está aproveitando para almoçar. Muitos são funcionários, trabalhadores aqui das lojas do comércio, estabelecimentos que tem por aqui, e outros são apenas clientes mesmo, que vieram aqui para o centro fazer as suas compras e acabaram parando por aqui
em alguns estabelecimentos para almoçar. Então, com essa retomada, né, dos restaurantes, que agora podem funcionar até às 4 horas da tarde, esse movimento aos poucos começa a voltar. E aqui é até mais fácil, né, porque a pessoa passa, vê aberto, opa, está funcionando, então vou parar por aqui. Outros locais têm que aumentar aí, trabalhar mais a divulgação para que as pessoas tenham esse conhecimento do que mudou por conta desse novo decreto de ontem, que agora esses locais podem funcionar então das 5 da manhã até às 16 horas, atendendo presencialmente os clientes. Então, as pessoas podem entrar, almoçar, pedir o seu almoço, uma bebida e aproveitar então esse momento que antes não tinham, né? Era só pegue leve ou então delivery. Então agora é possível sim as pessoas fazerem as suas refeições e, é claro, de forma segura, respeitando o distanciamento e essa capacidade de 50% do estabelecimento. É com você. Muito bem, Maria, maravilha. Estava te acompanhando aqui, logicamente, com as suas informações, e atrás de você esse jovenzinho aí que almoçou, depois limpou a boca com guardanapo e depois colocou a máscara como tem que ser feito. Parabéns, então. É assim que tem que ser feito. Mesmo nos restaurantes, em qualquer lugar, bares, restaurantes, você tira a máscara para beber o seu refrigerante, seu suco, para você se alimentar. Claro que você não vai se alimentar com a máscara, claro. Mas em qualquer momento, terminou disso, circulou no restaurante, no bar, levantou, vai no banheiro ou pegar qualquer coisa, tem que colocar a máscara, tá? É assim que a gente tem que fazer para que as coisas possam diminuir, a gente possa voltar a uma normalidade. Não é isso, Maria Maciel? Muito obrigado aí, a movimentação grande do centro, pelo menos, Maria, pelo que nós estamos acompanhando aí, você deve ter observado isso, nós estamos vendo uma grande quantidade de pessoas, a grande maioria usando máscaras, não é? Isso, Wilson. A gente pelo menos não flagrou ninguém aqui sem máscara. A maioria está assim com a máscara, né? A gente vê que alguns tiram para... Aquele senhor ali mesmo tirou para atender o telefone, outros para almoçarem, mas a grande maioria está sim usando a máscara, que é a nossa principal proteção nesse momento. Então é importante que a pessoa veio para o centro, mas venha com segurança. Agora aquela ali a gente viu que está usando no queixo, mas a grande maioria está sim respeitando o uso da máscara e o uso da máscara correto. Então é importante que as pessoas venham, mas que venham também de forma segura aqui para o calçadão do comércio e para todo lugar, já que esse uso tem que ser essencial nesse momento da pandemia. É com você, Wilson.